Bom dia! Pois é, o Vasco está fora da briga pelo título do Campeonato Carioca. Ontem à noite, jogando em Bacaxá, o time ficou apenas no 2-2 com o Boa Vista e ficou eliminado da segunda fase dessa competição. Pelo menos o Vasco deve disputar o título da Taça Rio. Por que eu digo deve? Porque ainda não está confirmado, até porque na próxima rodada o Vasco encara o Resende, que tem 11 pontos, 3 pontos a menos que o Vasco, que tem 14. Ou seja, se o Resende vencer o Vasco, ultrapassaria o Vasco na tabela por conta do critério de número de vitórias. O Resende ficaria com 4 e o Vasco 3. Aí a questão é o seguinte: o Botafogo, por exemplo, que está abaixo do Vasco, pega o já rebaixado Macaé e, se vencer, também ultrapassa o Vasco, assim como o Nova Iguaçu, que encara o já eliminado Bangu. Ou seja, o Vasco pode até terminar esse Campeonato Carioca na 9ª colocação e ficar de fora, inclusive, da Taça Rio. O Vasco precisa apenas de um empate contra o Resende para se garantir nessa competição, que o Vasco vai usar com certeza como preparação para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas antes de falar sobre essa situação e também bater um papo com o técnico Marcelo Cabo, eu vou trazer aqui para vocês os gols dessa partida em que o Vasco empatou em 2-2 com o Boa Vista. O primeiro gol da partida foi do Boa Vista, pênalti cometida por Leandro Castan em cima do lateral esquerdo Jean Vitor. Marquinhos foi para a cobrança, bateu bem e fez 1-0 para o Boa Vista. O time de Bacaxá não se acomodou e no escanteio a bola sobrou para Marquinhos, que chutou forte e fez 2-0 em falha da defesa do Vasco. Aí sim, o Vasco acordou e foi para frente. Em jogada individual de Léo Matos, cruzamento rasteiro e ele, Germancano, apareceu ali na frente do goleiro e empurrou para o fundo do barbante, fazendo 2-1 Boa Vista, o Vasco diminuindo esse marcador. E no início do segundo tempo, uma jogada de Carlinho achou Léo Jabá pelo setor esquerdo, que serviu Gabriel Peck lá no outro canto fazer o seu 6º gol no Campeonato Carioca e empatar a partida em 2-2. O Vasco até que tentou outras oportunidades, mas não conseguiu deixar o marcador em vantagem para o Vasco. E o técnico Marcelo Cabo fala qual foi o seu sentimento em relação ao resultado dessa partida e a eliminação do Vasco no Campeonato Carioca. Muita tristeza, porque o Vasco é um clube muito grande para ser eliminado aqui nesse momento do Carioca, mas é um planejamento que a gente sabia do risco que ia correr, né? Começamos 2 primeiros jogos com sub-20, com jogadores ainda de férias, tivemos só 5 dias de preparação para entrar dentro da competição, e uma competição que você sabe que ela é muito disputada do Campeonato Carioca. Mas em formatação de elenco e evolução de elenco, eu fiquei muito satisfeito, né? Hoje a gente tem uma equipe base, uma equipe sólida, um plano de jogo definido, com as variações bem definidas. E agora é a gente replanejar a sequência, né? A gente vai agora, a partir da reapresentação, sentar, planejar o Vasco da Gama para essas 6 semanas que a gente vai ter de preparação para as 2 competições mais importantes do ano, que é a Copa do Brasil e com certeza a Série B. Então agora é ter tranquilidade, a gente sabia do risco quando fizemos o planejamento, né? A gente precisa assumir esse risco, eu e o departamento de futebol, mas eu acho que o Vasco está no caminho certo. Mas, professor Marcelo Cabo, se você acha que o Vasco está no caminho certo, como é que você analisa esse jogo e, principalmente, o que o time precisa melhorar para o restante da temporada? A gente entrou um pouco desatento, né, com o nível de concentração não muito alto. Tomamos 2 gols de bola parada, né, o pênalti e o escanteio. É uma coisa que a gente vem alertando, vem trabalhando bastante, uma coisa que a gente sabe que a gente precisa melhorar. Um dos pontos fortes do Vasco, nesse período que eu estou à frente do Vasco, foi os inícios de jogos, que sempre começa com um nível de atenção muito alto, um nível de concentração, uma intensidade boa, e hoje, nos primeiros 15, 20 minutos, a gente entrou um pouco desatento. E depois ali, com um erro coletivo defensivo ali, tomamos o pênalti, depois o escanteio. Mas a gente fez um bom jogo. Eu acho que se eu falasse para você o que a gente teria que melhorar, foi um pouquinho a tranquilidade na hora de finalizar. Eu não estou com os números aqui, mas com certeza o Vasco deve ter criado mais ou menos umas 10 oportunidades de gols clara no jogo. Então faltou um pouquinho mais de tranquilidade. Mais uma vez afirmo, teve um pênalti claro não marcado, o jogador do Boa Vista tirou a bola em cima da linha. Então o Vasco propôs o jogo. O segundo tempo as alterações surtiram efeito, a gente jogou basicamente
gente, depois dos 30 do primeiro tempo até o final do jogo no campo do Boa Vista, uma marcação alta, pressão, propondo o jogo, criando alternâncias de jogo por dentro, jogo pelo lado do campo, mas infelizmente a gente acabou esbarrando, né, numa ineficaz na hora de finalizar essa bola que a gente trabalhou muito, muito bem. Né? Então, assim, são os pontos fortes e os pontos vulneráveis que eu enxergo nesse jogo, mas o Vasco, digo, ainda está em evolução. A gente usou, né, o estadual como uma preparação, porque não poderia ser diferente pela circunstância típica do momento que a gente está vivendo do futebol, pelo fato de não ter tido férias, ter que fazer a pré-temporada dentro do estadual, mas nesse final aqui eu saio muito chateado, muito triste com a eliminação do Vasco da Gama, mas tendo um retorno dos atletas que se entregaram até o final, buscaram o gol até o final, e essa vai ser a tônica do Vasco para a temporada. Tônica para a temporada. E em cima disso, eu te pergunto, professor Marcelo Cabo, um jogo como esse, com o time marcando lá atrás, saindo na frente, o Vasco tendo que arrumar alguns espaços ali no ataque, pode ser a tônica para os jogos que o Vasco vai enfrentar na Série B? E outra situação, analisa também o volante Rômulo, recém-contratado pelo Vasco. O que você espera desse jogador, professor Marcelo Cabo? Exatamente, é o que a gente vai encontrar muito na Série B, foi um retrato hoje que foi o jogo, né? O Boa Vista fez os 2 gols logo no início, depois propôs um jogo reativo, jogou muito, com as linhas muito baixas, e a gente se ouve muito bem. Né? A entrada do Léo foi muito importante, eu acabo de ganhar mais um jogador que a gente estava trabalhando uma progressão, ele já me entregou muito nesses 45 minutos, e o Vasco vai criando as suas alternativas. Né? Então, assim, eu fiquei chateado, claro, com a eliminação, mas a performance da equipe, principalmente no segundo tempo, me trouxe uma expectativa muito boa para a sequência do que a gente vai encontrar pela frente. A sua pergunta ela foi muito apropriada e a gente fica chateado, fica triste, mas a gente leva muita coisa positiva desse período que nós jogamos o Campeonato Carioca. Né? E agora a gente tem que tirar aquilo de bom que a gente já construiu aqui, potencializar e corrigir aquilo que a gente precisa corrigir para a sequência da competição. O Rômulo é um jogador que chegou, que vai nos ajudar, como o Morato está ajudando, como o Léo Jabá entrou hoje, entrou muito bem. Nós estamos ainda construindo o Vasco. O Vanderlei estreou hoje, estreou muito bem. O Rômulo vai estrear na sequência, é um jogador muito experiente, um jogador que controla o meio-campo. Né? Eu tenho essa característica hoje, só o Andrei, e ele é um jogador que vem dar esse toque de experiência nessa meninada aí do meio-campo, principalmente os volantes. E ele também vai fazer um trabalho progressivo, como o Léo fez, e a gente vai lançá-lo no momento certo, numa ordem de progressão, para que ele possa nos ajudar e está pronto na Copa do Brasil e está pronto na Série B. Também esperamos que o Rômulo entre bem nessa equipe. Em relação ao planejamento, vai ser mantido, mesmo com a eliminação do Vasco no Campeonato Carioca, até a chegada do início do Campeonato Brasileiro da Série B, Marcelo Cabo? A gente tinha um planejamento de sequência da competição, né? O Vasco sempre se preparou para a sequência da competição, mesmo sabendo das dificuldades, né, que eu já pontuei aqui no início da minha entrevista, de montar uma equipe dentro de uma competição, fazer uma pré-temporada dentro de uma competição. Mas com certeza a gente vai sentar na representação, eu passo no departamento de futebol, a comissão técnica, para que a gente possa fazer esse planejamento. Seria prematuro eu falar para você que a gente vai usar a Taça Rio, o time principal, ou o time B, mas a gente vai usar a Taça Rio como preparação para a sequência da Série, para o início da Série B e a sequência da Copa do Brasil. Mas na reapresentação a gente vai traçar o planejamento e vamos elaborar. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. Já já, com loja virtual para atender você também.
E agora aquele quadro notícias objetivas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E o meia Marquinhos Gabriel, antes do jogo, sentiu um desconforto muscular e foi poupado nessa partida contra o Boa Vista. Ele será avaliado durante essa semana, mas não deve preocupar para o próximo jogo do Vasco no fim de semana contra o Resende. E por falar nessa próxima partida do Vasco, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro vai confirmar dia, horário e local dessa partida, que ainda está tudo indefinido. O Vasco espera saber rapidamente para fazer o seu planejamento em relação a essa partida contra o Resende. E por falar nisso, o Vasco hoje deve confirmar o dia e o horário da apresentação oficial do volante Rômulo, recém-contratado pelo Vasco, que ainda não está regularizado nem no BID da CBF nem no BIRA da Federação de Futebol do Rio de Janeiro. O jogador, inclusive, já treina com o restante do elenco no CT do Almirante. E para encerrar esse Bom Dia Gigante, uma informação de um possível novo reforço do Vasco para a temporada 2021. Trata-se do meia-atacante Daniel Cruz, de 20 anos, jogador que foi destaque do Bahia na Copa do Brasil Sub-20, vencida pelo Vasco em cima do próprio Bahia. O jogador se destacou bastante e o gerente da base, Carlos Brasil, fez uma proposta ao Bahia para que esse jogador viesse para São Januário. Ele tem contrato com o Bahia até o meio do ano, mas mesmo assim, a diretoria do clube baiano estava muito perto de assinar a renovação de contrato com esse jogador. Mas ontem, o próprio Bahia anunciou oficialmente que está descartada a renovação desse jogador em litígio com o empresário dele, o Marcelo Pacheco. Com isso, o Vasco, que já tinha interesse, já tinha feito uma proposta, aparece como um possível destino de Daniel Cruz para jogar em São Januário. Em princípio, ele viria para o time sub-20, mas como já vem treinando no time profissional do Bahia, pode ser que ele seja contratado até para os profissionais do Vasco. Mas qualquer novidade você fica sabendo aqui no canal Atenção Vascaínos, que inclusive trouxe essa informação em primeira mão há alguns meses atrás do interesse do Vasco nesse jogador Daniel Cruz, de 20 anos, do Bahia. Ufa, 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 que Bom Dia Gigante foi esse, recheado de informações. Então eu peço para você apenas o seguinte, e olha, no final, em respeito a você que assistiu todo esse vídeo, dá o like nesse vídeo, é muito importante, é só clicar no curtir, vai ajudar bastante o canal. E você até agora não é inscrito no canal, eu faço esse convite. Clica aqui embaixo, inscreva-se, você clica nesse botãozinho vermelho, se inscreve no canal e do lado tem um sininho. Aí você aciona o sininho para receber todas as notificações, assim que a gente subir um vídeo você vai ser informado através do YouTube. E tem também as nossas redes sociais, que está muito ativa, tanto o Facebook, tanto o Instagram e também lá no Twitter. É só seguir a gente, porque a gente dá muita informação por lá. E tem também o nosso segundo canal, o Ave Mais. Você não conhece? O card está passando aqui em cima e o link está na descrição desse vídeo. Você também se inscreva lá, também vai ajudar bastante. Ótimo restante de segunda-feira, lembrando que hoje, 7h30 da noite, tem a nossa tradicional live de segunda-feira com bons convidados hoje, eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Grande abraço, ótima segunda-feira e amanhã eu volto aqui no Bom Dia Gigante com muitas informações para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço, galera, tamo junto, valeu, fui!